Espero que todos vocês estejam muito bem, né? Espero que nós possamos ter hoje mais uma noite agradável, né, de aula e que seja de proveito para todos nós, né, nesse processo aí. Então, nós já tínhamos anunciado, né, na semana passada, a gente leu uma parte do texto, o texto que é para essa aula, então, ele tem como título principais funções da moeda, né? Principais funções da moeda. E aí a gente vai ver agora a segunda parte desse texto, né? Porque naquela aula passada a gente viu apenas aqueles elementos assim, o que é a moeda, o que gera o valor para a moeda, como que surgiu a utilização da moeda para os processos aí de trocas, etc., né? Inclusive também a questão que diz respeito a o que tem valor de moeda, o que pode se tornar moeda, né? Até chegar no metal específico, né? Que tem a única finalidade de moeda, nós tivemos umas outras aplicações aí ao longo da história, né? Como, por exemplo, o uso do gado, o uso do sal, o uso de elementos que são elementos que são importantes, né, e que têm um valor um pouco maior que os demais. Hoje eu não estou com nenhum de vocês com a câmera ligada. Será que é algum protesto ou alguma falta de condição mesmo? Não tem problema, vocês fiquem à vontade com isso. Só quero registrar assim, que é muito mais agradável para a gente dar aula quando a gente está olhando para as reações, né, de vocês, mas tudo bem. Gente, nessa parte agora da aula, dessa parte do texto agora, a gente quer discutir um pouco, ou falar um pouco sobre as questões de como que um país garante o valor da moeda dentro desse país, entendeu? Então, existe uma questão que a gente chama de política monetária, né? Então, hoje no Brasil, que é a pessoa a pessoa mais importante nesse aspecto, né? Então está na figura do ministro da Economia, né? O Paulo Guedes. Porque daí ele tem os braços, né? Os braços de atuação, que seria então do Ministério da Economia, e tem o Banco Central, né? Na questão da própria impressão de moeda e a questão de controle de todos os depósitos de todos os bancos do Brasil. E o sistema, isso tudo está dentro de uma coisa chamada Sistema Financeiro Nacional, né, SFN. E aí uma série de coisas sai desse sistema, né? Dentro de um processo aí que a gente vai verificando enquanto medidas para se estabelecer o valor da nossa moeda, né? E claro, o principal elemento para fortalecer uma economia, por favor, alguém abra o áudio e responda para mim o que você acha. Qual que é o principal elemento que faz com que a gente fortaleça a nossa economia? O que precisamos fazer aqui no Brasil para fortalecer a nossa economia? Valorizar a nossa moeda? Isso. A pergunta é... Você está fazendo a mesma pergunta, Luana, de uma forma diferente. Então, vamos usar a sua forma de perguntar. O que nós podemos fazer para fortalecer a moeda? Bom, ou colocando de outra forma, para a moeda ser forte, uma moeda forte é uma moeda capaz de comprar muita coisa, né? E uma moeda forte tem uma economia forte. Mas tem um elemento primeiro, antes de tudo, que vai fortalecer nossa economia. Quem acha alguma coisa aí? Os investimentos, coisa do tipo? Pois é, para você investir, você tem que ter dinheiro, né? E o que faz? Aí volta de novo. Esse é mais um item. Moeda forte, investimentos financeiros. Mas da onde eu tiro? Da onde surge, né? O que eu preciso fazer para me ter dinheiro para poder investir? Então, eu queria que você retornasse um pouco mais aí nesse aspecto. Sim, Isadora, exportação, você está totalmente certa numa resposta aí. Mas aí, só que exportar o quê? Exportar o quê?
Professor, Sim, me senhor. escuta? Sim. Valores de bens, serviços, produtos. Uhum. Pode favorecer. Vocês estão colocando tudo que tem que colocar, só que vocês estão colocando de forma, vamos dizer, esparramada. Nós temos que juntar isso, né? Vamos juntar isso como? Olha, as grandes empresas, sim, Isabela, ela trabalha para quê? Para produzir. Então, agora eu queria que vocês focassem nessa palavra, produtividade. O que gera economia forte num país é o país ser altamente produtivo. Agora veja, tudo está interligado, gente. Para se produzir, aí produz aonde, Isabela? Grandes empresas, né? Depois de produzido, eu posso vender tanto aqui dentro, quanto eu posso vender para fora. Aí veio a palavra exportação que a Isadora colocou, né? Então, à medida que eu tenho produto para ser vendido, tem circulação da economia, aí o que a Luana falou, eu tenho uma moeda forte, uma moeda que dá para se fazer, se estabelecer a questão dos negócios, né? E aí o que sobra dessa negociação, eu tenho os elementos do investimento. Mas tudo começa na produtividade, né? Porque quando se produz muito, eu vou precisar de quê? De pessoas para trabalhar nessa produção. Aí que eu acabo com o problema do desemprego no país, entendeu? Então, ou seja, a coisa que o ministro da Economia mais quer para o país é que não tenha desempregados no país. Isso é um efeito cascata, gente. Se está todo mundo trabalhando, está trabalhando aonde? Está trabalhando na empresa, na indústria. Está trabalhando e se está trabalhando, está produzindo. Se está produzindo, nós temos o elemento necessário para girar a economia. Tanto o produto para ser vendido, quanto quando eu vou produzir, eu preciso de matéria-prima. Aí eu vou buscar ou essa matéria-prima na questão rural, ou eu vou buscar essa matéria-prima na extração, né, na extração aí no setor extrativista, tanto de madeira, como de minerais, quanto de ferro, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora eu queria saber, gente, esse elemento inicial que nós estamos colocando aqui, conversando sobre economia. Nós estamos falando aqui sobre macroeconomia. É uma economia que a gente vê a olho nu, sabe? É o produto sendo vendido, mas para ele ser vendido ele tem que ser produzido. E para ele ser produzido, gera emprego, né? Se gera emprego e está produzindo e está vendendo, então eu tenho a saúde financeira de uma empresa. Se a empresa está produzindo, então ela está buscando insumos, está fazendo compras e tudo mais. Tá confuso, meninos? Ou tá de boa? Eu fico muito preocupado e eu queria muito saber, assim, sinceramente, de vocês, o que vocês estão sentindo dessa coisa. Ou o Caio só está falando e falando e falando e pronto, sozinho, ou ele está falando coisas que está, de alguma forma, se encaixando na minha cabeça, fazendo sentido na minha cabeça. E a reação do João aí, agora precisa da reação dos demais. Eu tô com vontade de chorar, né? Luana, o que é? Abra seu coração. O que foi, Luana? Uai, professor, quanto mais o senhor fala, mais difícil fica de compreender. Entendi. Mas eu vou chegar lá. Não, mas vai, todos nós vamos. Até eu no sentido de ser entendido, né? Mas é assim. Mas eu podia falar um pouquinho mais. O que tá confuso, então? Alguns assuntos estão bem confusos, eu não vou negar. A respeito desse último assunto que o senhor falou agora mesmo, ficou um pouco confuso na minha cabeça. Estou tentando assimilar aqui com as minhas anotações. Se eu não conseguir assimilar aqui, eu volto a falar com o senhor. Certo, e se não também, né? Porque, principalmente se não. Porque aí a gente tem que mudar o jeito que nós estamos fazendo aqui. E aí, nessa resposta que eu acabei de dar para a Luana aqui, eu quero falar para todos vocês. Se por acaso, gente, se por acaso tá confuso, então tá errado. A gente não eu não estou aqui simplesmente para me fazer palestra, não. Eu estou aqui para a gente ter uma interação aqui de aprendizado. Se por acaso o jeito que eu tô administrando não está atendendo, aí vocês têm a obrigação de me falar
para a gente tentar achar outras formas, outros caminhos, tá? Esses pontos que eu acabei de falar agora inicialmente aqui seriam pontos de primeiro entendimento que a gente tem que ter, porque senão a gente não vai ter sucesso nos outros pontos, não. Então, bom, tem mais alguém que teria vontade e coragem de fazer um comentário aí? Talvez fortalecer um pouco o que a Luana falou, falar da sua experiência. Posso ter algum comentário de vocês? Gente, pelo amor de Deus, se manifestem. Não me façam sentir só eu que não estou entendendo as coisas. Não, você pode ter certeza que isso não é privilégio seu, Luana. Tem de outros, só simplesmente eles não estão falando. Igualmente, professor, aí pelo enchente de informações acontece isso aí, né? Sim, é um processo, né? É um É processo. um processo. Eu acho que é normal. Aí vocês vão amadurecer. E outra coisa, eu tenho quase certeza que pouquíssimos de vocês é envolvido aí no mercado financeiro e econômico, né? Não sei se alguém me fala o contrário. Se vocês tivessem um pouco mais ativos nessa situação, talvez vocês entenderiam um pouco mais desses processos aí. Mas a gente vai conversando e já vai tentando entender um pouco melhor, né? Ô, Aís, eu vi que você entrou agora há pouco, né? Eu acho que foi bem... Não sei se você pegou a fala da Luana. Você escutou a Luana falar? Então, porque eu fiz agora um resumo, e aí, do que é a produção que faz a economia girar. E aí ela fez um comentário no sentido de que ela está muito confusa, né? De que não tá compreendendo muito bem, está olhando as anotações lá, mas está um pouco perdida. Aí o Carlos acabou concordando com ela, e eu estou perguntando para todos vocês, como estamos? Porque se não estamos tão bem assim, nós temos que mudar o jeito de nós trabalhar, né, para a gente melhorar. Aí, por enquanto, só os dois que se manifestaram, né? E aí eu estou vendo o chat aqui, a Isadora disse que falar esse resumo agora deu uma situada aí nos entendimentos dela. Aí vocês, então, se você não quiser falar agora, não tem problema, mas vocês, por favor, gente, vocês se manifestem, e é melhor que se manifestem na aula. Porque é aqui que a gente... Enquanto eu estou dando essa aula, eu estou planejando a próxima já. Se vocês não me falam nada, é porque eu acho que está dando certo assim, e a próxima vai ser desse jeito, né? Porque o time está ganhando, não se mexe. Agora, se por acaso não está legal, você tem que me falar agora, porque daí eu já vou mexendo aí, pensando os caminhos que eu tenho que trilhar para a gente, então, fazer na próxima aula. Diferente, certo? Então, agora com essa fala aí vocês me falam se tivesse muito repetitivo, mas eu quero retomar, e aí nós não vamos olhar os meus slides, não, nós vamos olhar o texto, né, o texto que a gente tem aqui da semana passada, da última aula, quer dizer, e o texto que é o mesmo que nós estamos seguindo aqui. E aí a gente vai olhando nos pontos do texto para a gente, então, encaminhar daí para frente o que temos que estudar aqui, certo? Mas aí, falando, nós estamos na macroeconomia, entendeu? Então, é a economia que é vista aos olhos nus, né? Aquilo que se apresenta, aquilo que aparece, aquilo que qualquer um pode ver. Desde que você tenha uma... Pois não. Só aproveitando a sua fala sobre essa questão de entendimento, assim, um exemplo que aconteceu comigo na hora das provas. Eu fiquei meio confusa porque são 2 aulas em 2 dias seguidos. 2 aulas que são completamente teóricas, né? Eu sei que são 2 matérias diferentes, mas são 2 aulas que você está o tempo todo mostrando os slides, explicando e tal. E assim, eu confundi porque teve um momento que eu falei, gente, parece que essa pergunta é de uma matéria, mas eu estou fazendo a prova de outra. Foi o meu caso, eu não sei se aconteceu com mais alguém. A minha ideia era, se possível, colocar uma aula na segunda e a outra na quarta, trocar com o professor Leandro e deixar a aula dele na terça, entendeu? Para não ficar 2 aulas suas seguidas. Se possível, é claro. É a minha ideia. Porque é tudo teoria. Você perguntou isso para ele? Louvável a opinião da Raíssa. Vocês perguntaram isso para ele? Não, ainda não, porque assim, como é uma mudança da aula sua, eu acho que você deveria ser o primeiro a... Não, na
Na verdade, na quarta, eu tenho uma aula às 21 horas. Entendeu? Então, se ele tiver a disponibilidade, porque eu estou pensando que ele não tem disponibilidade. Eu estou pensando que na terça ele dá aula também. Mas se vocês quiserem se antecipar aí, tem a possibilidade. Aí, mas no caso, na quarta, a gente teria que ter aula às 19 horas. Das 19 às 21, e 21 eu já entro na outra turma. E aí eu ficava com a terça livre, que é uma coisa boa também para mim. Né? Mas também você pode fazer a proposta para ele para trocar de segunda. Não, mas aí ficaria terça e quarta, ficaria tudo a mesma coisa, não mudaria. Vocês querem um intervalo, né? Então, beleza, tenta lá. Pode fazer, que aí eu tenho essa disponibilidade na quarta às 19 horas, sem problema. Isso resolve uma parte, né? Mas a outra parte é a parte da metodologia, que essa é mais importante para mim, que eu acho, né? É como que a gente vai proceder dentro dessas aulas. Eu tenho falado para vocês fazer as leituras dos textos. Vocês estão conseguindo fazer essas leituras? Porque, por exemplo, a aula que nós vamos estudar hoje, essa aula, olha aqui, é uma aula que você já tem o material dela desde que dia? Desde o dia 6. Dia 6/4, nós começamos essa aula e você viu aqui que tem, olha, material da aula. Tem o texto, baixar o texto, tem aqui o slide que nós vamos na aula passada, na aula dia 6, e tem o slide que nós vamos usar hoje. Então, vocês estão tendo condição de olhar esses materiais, ler esses textos? Ou não estão conseguindo? Não estão tendo tempo, ou qualquer coisa nesse sentido aí? Pessoal, precisava de uma resposta sim ou não. Estamos lendo os textos e os slides ou não? Professor, eu mesmo, de vez em quando, no dia que sobra um tempinho, eu vou lá e dou uma olhada, mas não é com muita frequência assim também, não. Uhum. Isso é fato, né? Comum. Porque a gente precisa fazer isso. Isso é fato. Porque só esperar aqui na aula e pensar que na aula vai aprender tudo que a gente precisa, não dá. Já é claro que não vai dar certo. Pode ser até que a gente engana, a gente faz um meia boca aí, passa na média e vai embora, né? Mas se a gente quer de fato fazer uma diferença na nossa vida, que eu tenho certeza que todos vocês querem, a gente tem que fazer essas leituras, né? E você viu, como nós vamos ver aqui no texto hoje, não é um texto tão longo assim, né? É um texto, na verdade, curto. Ele dá 15 páginas ao todo o texto, né? E tem quadros e outras coisas mais aqui. Então, vamos ver assim, eu vou tentar ver o que a gente pode fazer para ter mais participativa a aula, etc. E vocês tentam, por favor, fazer o lado de vocês no sentido das leituras. E uma coisa que ajuda muito, eu quero repetir. Claro que tem questão de aparelho, que nem todos são adequados. Claro que tem questão de internet, que nem todos têm a velocidade adequada. Mas se puderem interagir comigo com a câmera ligada, é muito melhor. Entendeu? Porque eu vou vendo as reações, eu vou vendo as caretas de vocês, eu vou vendo se de fato eu estou de boa para continuar ou se a gente precisa explicar de outra forma, entendeu? Então, tem pessoas entre vocês, é claro que está dentro da liberdade de vocês, eu não estou cobrando nada aqui não, só estou sugerindo, né? Sugerindo, pedindo e sugerindo só. Tem pessoas que nunca ativou a câmera em nenhum dia na aula, em nenhuma das aulas, né? E aí está ouvindo tudo, pode ser que está tudo beleza, mas pode ser que está tudo ruim, não está dando certo. E eu estou aqui só com um único objetivo, ensinar vocês. Essa matéria, eu estou repetindo ela. O ano passado eu dei esse mesmo conteúdo aqui. E o ano que vem, provavelmente, eu vou dar o mesmo conteúdo de novo, entendeu? Então, para mim, falar esse assunto aqui não é tão relevante mais, né? Então, porque é uma coisa que eu já sei, eu já aprendi e só estou ensinando. Agora, para vocês, faz toda a diferença, né? O fato de vocês aprenderem ou não faz toda a diferença. E eu queria que essa diferença fosse, não, o professor Caio foi aquele que, de fato, conseguiu me ensinar elementos de economia que eu não sabia. Conseguiu me ensinar ciência política que eu não sabia. Eu prefiro que a nossa história seja registrada dessa forma. E eu quero dizer que eu já tenho uma certa experiência, eu quero dizer que eu já sou um pouco mais velho que todos vocês aqui, e quero dizer que eu não fico triste, nem fico frustrado se eu falar, Caio, não entendi. Caio, do jeito que você está fazendo, eu não estou aprendendo. Você pode falar de boa para mim, que eu tenho maturidade, tenho condições de achar outros caminhos, né? É claro, tenha certeza, eu queria estar dando aula num outro nível muito superior.
sabe? Eu queria que chegasse aqui e vocês estivessem me pressionando o tempo todo. Professor, tá isso aqui no texto, eu entendi dessa forma tal, e assim, confrontando e debatendo, que é isso aqui que a gente faz no ensino superior. Mas a gente vai fazer do jeito que dá certo aí para todo mundo. Mas eu quero sucesso, gente, para todo mundo, sucesso nessa história. E para a gente chegar nesse sucesso, temos que conversar com sinceridade. Sinceridade mesmo, né? E também saber que todos temos limites. Eu tenho limite, você tem limite. E alguns de nós vai chegar num certo nível, alguns vai chegar num outro nível. E aí e aceitar, né? Aceitar um pouco isso aí, mas não aceitar no sentido de desistir. Mas aceitar no sentido assim, não, até aqui foi isso, né? Agora o meu esforço vai ser para que no próximo passo a gente siga mais. Então, gente, vamos pensar e estudar já principais funções da moeda. Para que a moeda serve? Aí nós fizemos uma lista de elementos que fazem, que trazem para a gente essa resposta, né? Desde o próprio surgimento da ideia de moeda, a gente percebeu que entre os elementos que servem para fazer, os elementos que servem para mostrar que o sujeito é rico ou não, tem, por exemplo, o gado bovino, tem a questão, aqui no Brasil, o pau-brasil, o açúcar, o cacau, né? E depois, no período, principalmente já no final do século XIX e início da República, um produto nacional que era extremamente valioso no mundo inteiro era o café, né? Então, ou seja, são os elementos que dão a tônica das negociatas que a gente tem. E aí, o mundo inteiro hoje entende que o elemento mais valioso que existe é o... O que você acha? Qual que é o elemento que... Pois é, Maridada, mas o objeto. O objeto que mais tem valor no mundo, assim, que qualquer lugar que você levar, você pode... As pessoas querem comprar e as pessoas querem guardar. Um metal, alguma coisa? É um metal. Que metal? O ouro? O ouro. Ou o diamante? O ouro, né? O ouro. E quem fez isso? Existiu um país na história, e esse país, ele fez justamente a alteração que a Maria Eduarda acabou de sugerir aí, né? Porque todo país no mundo, para dizer que é rico, tem que tanto de ouro você tem guardado aí? Ah, tem muito ouro? Então você é rico. Tem pouco ouro? Não, então você é pobre. Não tem ouro? Ah, isso é miserável, né? Então, todos os países no mundo, para sustentar a sua riqueza em material, é o ouro. Segundo item que sustenta a riqueza dos países, é a produtividade, que nós falamos no início da aula aqui. É a produtividade. Então, esse país tem muitos imóveis, tem muita gente trabalhando, tem muitas empresas em operação, isso gera a riqueza. Mas aí o que acontece? Em 1960, 1955, teve uma conferência nos Estados Unidos, uma conferência em Washington, nos Estados Unidos, e o pessoal dos Estados Unidos conseguiu convencer o mundo inteiro, e até hoje está mantendo essa ideia viva, né, já tem 60 anos já, convenceu o mundo inteiro que o dólar americano, a moeda dos Estados Unidos, ela é muito mais valiosa que ouro. Então, se os países tivessem guardado lá dólares americanos, provaria que esse país é mais rico do que o país que guarda ouro. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, ou seja, cada país tinha ali o seu produto, né, o seu objeto, que era o ouro, né, e você tem o tesouro da coroa. Lembra dos desenhos animados, né? A coroa, o tesouro do rei, entendeu? As riquezas do rei, tudo baseado em ouro, joias e tudo mais assim. Mas no momento moderno da nossa vida, no momento capitalista da nossa história, certo? O elemento que mais vale no mundo seria os dólares americanos. Isso entende, gente? Dá para entender esse ponto? Ao entender, Sara, você está a fim de participar hoje? Está de boa? Está ouvindo direitinho?
Então, o que o Caio está falando? Conforme que você escutou até agora aqui, nesse momento dessa questão da moeda, o que o Caio está falando? Você pode falar para a gente? Você pode se abrir? Tá perguntando para mim, professor? Estou perguntando para você. O que você escutou que eu falei? Eu, assim, tentando fazer na sua cabecinha aí, o que você conseguiu... Eu sim, tive problemas aqui para entrar, aí eu já peguei já bem no meiozinho, não deu para me entender muito bem. certo. Só entendi a parte falando assim, que hoje que tem... não vou conseguir explicar. Tá, vai pensando aí, se você quiser falar, você fala. Eu queria outra pessoa, então. Por que eu perguntei dessa forma? Viu a Isa, o Maurício, que está com a câmera ligada, João? Por que eu perguntei dessa forma? Porque o que acontece? Se alguém chegar aqui e falar para mim sobre, sei lá, fissão do urânio, né? Do urânio, que é aquele elemento da tabela periódica, de falar que quebra o urânio desse jeito, a partícula e faz uma bomba atômica. A pessoa pode falar o dia inteirinho sobre isso para mim, que esse negócio para mim não vai fazer sentido nenhum, porque eu não tenho noção desses processos. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu já sei, entendeu? Agora, se o sujeito vem falar para mim de história da igreja, aí sim eu vou conversar com ele, porque eu estudo história da igreja, eu sei dos elementos da religião, etc, entendeu? Então, o que acontece? Mas, então, ou seja, determinados assuntos eu ignoro, no sentido de que eu não sei nem da onde se conecta, e determinados assuntos eu me aproprio. Eu pego para mim porque são assuntos que estão dentro do meu convívio, entendeu? Eu sei que entre nós aqui tem essas duas situações. Possivelmente, muitos de vocês nunca tiveram uma aula de economia na vida. Ou o que teve de economia foi, você tem que economizar, que significa gastar pouco. Mas tem todo o sentido, né? Porque o gastar pouco é acumular capital, né? Acumulando capital, você vai ter condição de usar esse capital, esse dinheiro guardado para outras coisas. Mas o que nós estamos fazendo aqui? É tratando no nível superior de um assunto que pode ser que você não sabe, que você não tem nada a ver com ele, mas eu vou trazer você para ele, nem que seja um passo, nem que seja um ponto, e depois segue a vida. Então, eu falei alguns itens aqui, que para mim é o que eu tinha que falar, e agora eu quero perguntar para vocês. O que você escutou? O que deu para conectar disso que eu falei no que você está pensando aí? Entendeu? A pergunta que eu fiz passar, eu fiz uma pergunta nesse sentido aí. Eu queria que outros respondessem também. Ouro é a coisa mais valiosa do mundo. Os países todos tinham ouro. Era como se... Pensa que você tem uma conta no banco, você tem um cartão de crédito. Ou, desculpa, um cartão de débito. Sabe a diferença, né? O crédito você usa para pagar depois. O débito você já tem guardado e você só usa, né? Então, a conta bancária dos países tinha como saldo ouro, entendeu? Então, você tem muito ouro, o cara tá rico, ele tem belezinha. Só que os Estados Unidos, né, numa política econômica mundial, conseguiu fazer com que vários países no mundo substituíssem suas reservas de capital, substituísse o ouro por dólar americano ou por títulos americanos. Professor, Sim. isso quer dizer que, por exemplo, não sei se o pensamento vai estar correto, que independentemente do ouro, o país que tiver mais produtividade é o que vai render mais lucro, é o que vai apresentar mais valorização da moeda. Sim. Essa é a ideia inicial que eu quero deixar claro aqui. É isso mesmo. Pois a produtividade que vai garantir tudo. Ela garante o elemento anterior a ela, que é da questão de comprar insumos e a matéria-prima, né? Então vamos pensar aqui, nós temos uma grande fábrica de leite. A Centro-Oeste, aqui em Piranhas, né? É a fábrica lá de mussarela, derivados do leite, né? Então, ou seja, se ela está operando, se está produzindo bastante, significa o quê? Significa que tem empregados,
então está gerando emprego, está pagando salário para esses sujeitos. Se ela está produzindo muito, é porque ela vende muito, porque se ela não vendesse muito, ela não ia produzir muito, porque é um produto perecível e ia perder. Então, está produzindo muito, gerando muito emprego, e antes da produção, o que ela está gerando também, gente? Se vocês estão seguindo o meu raciocínio aqui, ou seja, está produzindo, está gerando muito emprego, está vendendo. E antes, qual é o elemento que está anterior a esse? Me ajuda, gente? Pode falar até uma coisa errada que a gente pode corrigir aqui. Eu estou nesse ponto aqui da produtividade, produzindo muito. Se está produzindo muito, tem muitos empregados, está gerando emprego, está vendendo muito. Agora, qual que é o elemento anterior a esse que faz também todo sentido e faz parte do processo de entendimento? O capital inicial, o dinheiro? Sim, mas só o dinheiro não basta aí, né? Tem que ser uma questão da relação que se estabelece. De acordo com o texto, seria a plantação, ter o material para começar. É isso. E qual que é o material? Eles produzem queijo lá. Qual que é o material que eles estão comprando? Leite. O leite. Então, os produtores rurais estão vendendo leite para o Centro-Oeste. Olha aí. E antes? Antes disso, o que tem? O gado, leiteiro. Então, o produtor rural está criando gado, está comprando ração para dar para esse gado, está gerando emprego para o pessoal trabalhar com esse gado. Você está entendendo, gente? Então, só o fato da Centro-Oeste estar produzindo muita coisa de leite ali, de queijo, aí você tem um tanto de elementos anteriores que está gerando economia e tanto de elementos posteriores que está gerando a economia. Entendeu? Aí a ponto de que o funcionário do fazendeiro que tira leite está indo lá no supermercado comprar mussarela da Centro-Oeste. Entendeu? A mussarela que está lá no mercado, por quê? Porque foi produzido pelo Centro-Oeste, porque ele tirou o leite da vaca. Ele tirou o leite e com esse leite eu tenho a mussarela que ele está comprando lá. Isso aí é a macroeconomia. Entendeu? Agora, a microeconomia seria o preço do trabalho, o salário que esse menino está ganhando lá para tirar o leite, o valor que esse leite está sendo vendido para a Centro-Oeste, o que a Centro-Oeste está gastando para pagar funcionários, pagar impostos, né? E está entregando essa mussarela para o mercado. E o que esse mercado, então, está gastando com funcionários lá também, com impostos lá também. Esses pontos todos que fazem um caminho, né? Então você tem que pensar. Eu queria que vocês pensassem nesse caminho. Né? Você hoje abre uma torneira da sua casa e deixa a água lá, tal, toma um banho. Mas qual que é o caminho, todo o processo até você poder simplesmente abrir essa torneira e ter água aí? Você ir no apagador aí, no interruptor e acender uma lâmpada. O que foi o caminho? Pensa quanta coisa. A produção dessa lâmpada, a instalação elétrica que chegou na sua casa. E muita gente, quando pensa muito pequeno, só pensa, não, a água, Saniago. Energia, Celg. Pronto, e acabou. Né? Mas tem um monte de elementos que fazem parte desse processo. E esses elementos fazem o quê? O país produzir. Né? O menino produzindo, tirando leite. O dono da fazenda produzindo, criando gado. O cara da loja lá de ração e vacinas lá produzindo, oferecendo os insumos necessários para o rebanho, né? E aí o leite está sendo produzido para o queijo está sendo produzido lá no supermercado, que vai para as pizzarias, que vai para tudo onde é lugar que usa queijo, né? Desde grandes produtores de produtos derivados aí do queijo, quanto até na minha casa, na sua casa, onde tem lá um pedacinho do queijo para comer com doce ou fritar com algum ovo ou qualquer coisa assim. Percebe, então, gente? É esse caminho todo que a gente gostaria de tentar fazer com vocês, sempre aqui, para a gente chegar no ponto que se interessa, né? Então, o fato na economia, olha só, existe uma escassez, né? Os produtos todos que existem não são suficientes para todo mundo que quer consumir. Entendeu? Os produtos existem, estão para ser vendidos, mas eles não são suficientes para todos.
E aí, por isso, o que acontece? Gera-se um preço para se pagar. Quem puder pagar esse preço, consome o produto. Quem não pode pagar o preço, não consome o produto. Né? Você já pensou em alguma coisa que você queria demais consumir e você sabe que você nunca vai consumir, porque você não tem condição de pagar esse preço? Quanta coisa, né? Quanta coisa. Eu estou pensando aqui em caviar. Né? Eu nem sei como que é um caviar. Dizem que é fedido, né? Dizem que é fedido, mas eu tenho uma curiosidade tão grande de poder comer uma colheradinha de um caviar em cima de uma torradinha, né? Sabendo que há muitos anos eu pesquisei uma latinha de caviar com 100 gramas, parece, custa, sei lá, chega a quase R$1.000, eu não tenho nem ideia, é uma coisa muito cara, né? Porque o caviar é uma coisa tirada de dentro de um determinado tipo de peixe, só tem aquela espécie, que acha um determinado espaço no mundo aí, ele tem que pescar, retirar aquilo ali, é uma coisa muito raríssima, né? E tem tantas outras coisas que eu sei que eu nunca vou consumir, porque tem esse preço, né, esse preço. Mas é um produto que circula e gira e faz a economia girar, né? Agora, o estabelecimento da moeda, enquanto elemento para fazer essas trocas de produtos e serviços, de bens e serviços, né? Então, a moeda foi algo que teve uma aceitação geral, né? Colocaram na cabeça de alguém que uma moeda de metal ou qualquer coisa assim, isso tem um valor superior. Colocaram na cabeça de alguém que o ouro, ele é valiosíssimo. Colocaram na cabeça de alguém que o dólar americano é uma moeda que você pode usar em qualquer lugar no mundo. E o povo aceitou essa ideia. Aceitar essa ideia. Você vai andar com reais em algum lugar no mundo, o povo vai mandar você pegar essas notas e fazer aviãozinho. Agora, se você chega com dólar em qualquer lugar do mundo, tem muita aceitação, com certeza, né? Se você chega com reais ali na Argentina, no Paraguai, eles adoram os seus reais. Mas se você pega os pesos argentinos e traz para cá, ou os bolivianos trazem para cá, ninguém dá moral para esse dinheiro. Por quê? Porque o dólar... Olha a matemática aqui, gente, a relação matemática de grandeza. Dólar mais valorizado que o real, que é mais valorizado que os pesos argentinos. Percebe? Então, ou seja, na Argentina eles aceitam tanto reais quanto dólar. Mas aqui no Brasil não se aceita os pesos argentinos. E nos Estados Unidos não se aceita os reais. Porque o mais poderoso não quer os mais fracos. Os mais fracos querem os mais poderosos. Essa é uma relação assim que eu não sei se dá para entender do jeito que eu acabei de falar, né? Entender quem é rico e quem é pobre. Né? Então, de modo que se fosse fazer uma troca, né? Tipo, vamos trocar todos os bens e serviços do Brasil com todos os bens e serviços dos Estados Unidos. Talvez eu precisaria, isso é exemplo da nossa moeda, do valor da nossa moeda. Eu precisaria de 5 Brasil para pagar os Estados Unidos. Consegue? Por que eu falei esse 5 Brasil para pagar os Estados Unidos? Vamos comprar os Estados Unidos. E eu preciso de que tanto de dinheiro para pagar os Estados Unidos? Para comprar e pagar os Estados Unidos. Eu preciso de 5 Brasil. Quem de vocês sacou por que eu falei 5 Brasil para pagar os Estados Unidos? Pelo valor do dólar? Pelo valor do dólar. Com $1 apenas, eu posso comprar quantos reais? R$5,40, se eu não me engano. Entendeu? Isso mostra que o valor dos Estados Unidos é 5 vezes maior que o Brasil. Que o valor do Brasil. Entendeu isso, gente? Como é que você entendeu isso, Sara? Deu para entender? Deu para perceber essa relação aí? Professor, Sim. eu estou com uma dúvida a respeito sobre as conversões de um país para o outro. Porque o senhor comentou que antes utilizava o ouro para saber a quantidade de dinheiro. Quando um país quer pegar dinheiro emprestado com outro para sair de uma crise,
Eu pensava que eles olhavam a quantidade de ouro que um país tinha para poder fazer a moeda. Mas o senhor comentou que agora é a base do dólar. Aí eu fiquei meio perdido agora. Como é que faz essa transação? Sim, não, mas eu só disse o seguinte, que as reservas capitais, as reservas que o país tem, né? Ou a informação que você começou falando de que um país vai pegar como garantia o que o outro tem lá de reserva, não é bem assim, não. O que vão olhar é o setor produtivo daquele país. Qual que é a capacidade produtiva do país? Entendeu? E é tanto elemento que eu nem me atrevo a dar uma aula sobre isso um dia. Por quê? Vamos saber quantos intelectuais tem formado no Brasil que é capaz de fazer foguete. Isso aí é uma pontuação. Quantos médicos tem no Brasil? Quantos da indústria farmacêutica? Quantas empresas que produzem remédio? Quantas empresas que produzem avião? Sabe? Aí vai olhar tudo isso que o país tem como capacidade produtiva. Aí vai ser a base para se estabelecer um financiamento internacional. Agora tem um elemento, Maurício. Sim, pode falar. Então, é a capacidade produtiva que um país tem que determina a quantidade de dinheiro que ele tem no total? Sim, ou que ele pode ter, né? Ou que ele pode vir a ter. E se calcula também o valor do financiamento que ele vai receber, entendeu? Isso, nós estamos falando de país, mas seria a mesma coisa se você abrisse aí um espetinho. Você tem um espetinho na esquina da sua casa, você vende tantos espetinhos lá por noite, né? Você faz o seu espetinho, e aí você vai procurar um investidor. E aí você vai me falar, olha, Caio, eu vendo 50 espetinhos todas as noites, tal. Aqui eu só tenho uma mesa, só tenho não sei o que, tal. E se eu colocar aqui, aumentar esse negócio, fazer uma casinha aqui e tal, eu vou começar a vender 150 espetinhos na noite. Então você me arruma o dinheiro para a gente fazer esse negócio, né? E aí conforme eu vou recebendo, eu vou te devolver o dinheiro que você está investindo aqui. Entendeu? Então, quando você capta, qualquer uma empresinha faz esse processo. As empresonas fazem também e os países fazem também esse mesmo processo. Entendeu? E aí eu vou olhar. Você falou para mim que está vendendo 50 espetinhos por noite, né? Mas deixa eu dar uma olhada aí. Eu vou ficar observando aqui se está saindo 50 espetinhos mesmo, né? E tem contratos, né? Se por acaso você está falando que está vendendo esse tanto e não vende nada, você vai me pagar multa, vai pagar juros, vai pagar uma série de coisas. Né? É isso que faz os negócios, né? Isso faz negócio. E aí na questão, agora misturando as matérias, a Isa, né? Nesses financiamentos que um país pode fazer pegando dinheiro de outro, pode ser feito a nível federal, né? Ciência política agora. Pode ser feito a nível estadual e pode ser feito a nível municipal. Tipo, Iporá pode pegar um dinheiro emprestado lá na Inglaterra, por exemplo, né? Só que a Inglaterra vai querer as garantias. Vai garantias. E às vezes pode determinar, por exemplo, o que aconteceu esses dias, as mudanças nas leis trabalhistas. A reforma trabalhista que nós tivemos aqui, ela é fruto de determinações internacionais. Gente lá dos outros lugares do mundo que falou, ó, o Brasil está com lei assim, assim, assada, não é bom porque atrapalha a lucratividade. Então muda esse ponto aí que eu vou levar minha empresa aí para o seu país. Que eu vou gerar empregabilidade aí. Vou dar emprego para os seus habitantes. Dá para entender mais ou menos, Maurício, nesse ponto? Que aí é uma trama, né? Uma trama, um jogo muito denso que se estabelece e que mantém o processo acontecendo. Mas então, né? Uma vez o Paulo Guedes deu uma entrevista, Paulo Guedes, ministro da Economia, né? Dizendo o seguinte, olha, o problema do Brasil é que os números não batem porque não é a taxa de desempregados. Não dá para saber o número de desempregados no Brasil. Dá para saber o número de quem está procurando emprego. Olha, presta atenção, Sara. Por que dá para saber só o número de quem está procurando emprego? Porque quem está procurando emprego cadastra o nome dele lá no Cine, né? Faz uns cadastros aí e está entregando currículo e tal. Esse dá para me saber o que está desempregado no Brasil. Agora tem aqueles que estão lá e não estão buscando emprego, então não dá para saber se ele está empregado ou não está empregado. Entendeu? Então esses números de a taxa de empregabilidade do Brasil cresceu tanto, diminuiu tanto, é um número que não é o número real. É um número que não define
os desempregados do Brasil. Quando foi fazer o auxílio emergencial no ano passado, né? Então foi muito interessante isso. Quando fizeram o plano, olhou quantos são as pessoas, porque o auxílio emergencial era para ser dado para quem? Você lembra, gente? Quem era para receber o auxílio emergencial? Pessoas de baixa renda? Não. Esses baixa renda já recebiam o Bolsa Família. Pessoas desempregadas que estavam passando por conta da pandemia por uma situação de vulnerabilidade. Que estavam em situação de vulnerabilidade. Mas, gente, especificamente, lembrando os que tinham os trabalhadores informais. Lembra dessa palavra que foi falada naquela época lá? O auxílio emergencial era para os trabalhadores informais, aqueles que estavam trabalhando, vendendo picolé, fazendo coisa na rua aí, só que não tinham uma carteira assinada, etc. Eles tiveram que parar de trabalhar e eles não têm cadastro nenhum, porque eles não ganham Bolsa Família, porque eles não têm nenhum outro tipo de coisa. Então, a ideia inicial do auxílio emergencial era para os trabalhadores informais, porque esses precisam, porque pela pandemia eles pararam de trabalhar, né? Aí é claro que aí fortaleceu o Bolsa Família para que a mãe que é chefe de família então recebeu dobrado do auxílio emergencial, aquela coisa toda que nós vimos a história acontecer, né? Mas a ideia inicial era essa. Agora, se o sujeito é informal, quantos são os trabalhadores informais do Brasil? Aonde vai achar esse número? Impossível, né? Porque é informal, então ele não tem registro, né? E aí, sabe qual foi o número que eles conversaram lá? Então no Brasil deve ter 10 milhões de informais. 10 milhões. Agora, para saber de fato quem é o informal, o que fez? Abrir o cadastro. Abrir o cadastro lá no Caixa Tem, não sei o que tem lá. E você viu que número que chegou, né? De cadastros. Vocês viram ou não viram? Chegou a quantos? Chegou a 70 milhões. Entendeu? Então foi um programa que tinha uma ideia que ia atender 10 milhões de pessoas e ia resolver o problema. E o cadastro chegou a 70 milhões. Agora, professor, é claro, eu sei. Muita gente cadastrou que não tinha nada a ver. Gente que era empregada e cadastrou, gente que não precisava cadastrou, né? Gente. Então, teve várias coisas assim. Mas olha, o número cresceu 7 vezes. Aí assim que o governo pensou, puta merda, olha quanta gente está numa condição desse jeito no Brasil. Porque aí eles foram tirando, né? Foi vendo pelo CPF, foi ver, não, você já é empregado, não, você já é pensionista do INSS, você já é não sei o quê. Aí foi tirando, limpando a lista. E mesmo assim pagou auxílio emergencial para mais de 30 milhões de pessoas. Entendeu? A ideia inicial era 10 milhões e pagou para mais de 30 milhões de pessoas e agora está retomando mais uma vez aí com os critérios, etc. Né? Então, isso nós estamos falando desse... Sim. Mas mesmo assim foi pago para pessoas que não tinham necessidade também, né? Aí as falhas, né? A corrupção e as falhas do sistema, né? Isso tem. Mas alguns tiveram obrigado a devolver, né? E outros estão aí escondidos até hoje, está de boa, né? Outros só simplesmente cortou, né? Alguns receberam e parou de receber, outros tiveram que devolver, e aí é os processos que se tem. Mas o ponto que nós estamos falando é essa questão, né? Dos registros e os registros econômicos, né? A gente, quando vai lá no... Nós até falamos... Não falamos nessa turma aqui. Eu dou uma aula mais ou menos parecida com essa na contabilidade. Mas, assim, quando você vai lá no mercado e eles falam CPF na nota, isso é forma de estabelecer um registro, de saber entre nós quem consome e quem não consome. Se você é um sujeito que não tem salário fixo, você não é funcionário público, não tem lá INSS, mas você está fazendo compras diariamente, gastando muito dinheiro, então é uma forma de saber que você é um trabalhador informal, que você tem, ou você é um empreendedor individual, ou alguma coisa nesse sentido. E aí o Estado usa desses dados, desses cadastros, desses simples cadastros, para perceber aí a sua atividade financeira. De uma forma imediata, desculpa se eu estou desviando um pouquinho aqui, tá, gente? Mas eu só queria ver esse contexto aqui. De uma forma imediata, qual que é a vantagem de você colocar o seu CPF na nota lá quando você faz a compra? A vantagem imediata é que, vantagem ou desvantagem, não sei como a gente vai pôr valor, não, mas o que isso pode acontecer?
Os bancos compram esses dados, né? Os bancos observam essas notas sendo feitas aí com seu CPF. E daí, do nada, você vai receber uma ligação, um telefonema. Dona Maria Eduarda, aqui é do banco fulano de tal, e a gente percebeu que a senhora tem um nome muito limpo, a senhora tem um perfil muito interessante, e nós temos um cartão de crédito aqui para a senhora, com limite de tanto. A senhora aceita? Não, na verdade, eles nem perguntam se a senhora aceita. Que dia que a senhora quer a data do vencimento do seu cartão? Então, confirma aqui seu endereço e tal, eu vou mandar o cartão para a senhora. Entendeu? Então, os bancos vão olhando isso. Isso chama score. Score. E também olha o contrário. Olha que você tem uma conta no banco e você deu o cheque sem fundo e o cheque voltou. Olha que você faz compra na loja e seu nome foi para o SPC. Aí é o contrário. Suponha que a Sara é uma dessas, né? Ela liga lá, ô banco, eu queria um cartão de crédito de vocês. Ah, senhora Sara, não dá, porque o seu score está muito baixo. Por quê? Porque já sabe que ela é uma má pagadora, então não vai oferecer o cartão de crédito para ela. Entendeu? E vê que lá o Maurício está comprando direto, então vê que ele está gastando dinheiro, então ele pode ter um cartão de crédito que ele vai gastar mais. Ele pode gastar mais e ele vai pagar isso aí. E isso aí está fazendo o quê? A economia girar. Está fazendo a coisa acontecer. Né? Só que aí é o ponto que eu queria chegar com vocês. É uma economia que gira na questão capital, de dinheiro apenas. Porque o cara que está produzindo o cartão de crédito para você, ele não está produzindo produto nenhum. Ele está tirando crédito. Né? O que significa isso? Eu coloco aqui à sua disposição R$1.000, você vai lá, faz uma compra, parcelada em 10 vezes, de R$100. Isso significa que o cara que te deu o cartão, ele vai pagar para a loja o dinheiro e vai receber de você quando você pagar as prestações. Mas aí ele cobra junto uma taxa de cadastro, ele cobra junto aí uma anuidade do cartão, ele cobra aí um juro quando você atrasa o pagamento da sua fatura do seu cartão, entendeu? Então, é um sujeito que está vendendo dinheiro para receber dinheiro. Não tem um produto como o queijo lá da Centro-Oeste, entendeu? Mas aí, mesmo assim, a economia está girando. Por quê? O dinheiro que ele recebe de você, ele está pagando imposto para o governo. E ele está declarando isso de alguma forma, como atividade. Bom, eu divaguei um pouco aqui, eu reconheço, né? Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, Sara? E aí, Maurício? Agora nós temos que olhar nas questões específicas aqui dentro do texto, entendeu? Então, nós entraríamos aqui, olha, para que serve dinheiro? Aí eu queria agora que vocês aí me respondessem aqui com base aqui no texto, olha. Eu digo para você, dinheiro serve como instrumento ou meio de troca. Para que serve? Explica isso de alguma forma. Isso vocês não fizeram prova disso não, tá? Esse elemento teve na prova do outro texto, que é muito parecido, mas nós vamos fazer prova disso aqui de novo. Então, fique a dica, né? Fala para mim aí, o que significa dizer que dinheiro, né, ou moeda, nós vamos falar aqui de moeda mesmo, é instrumento ou meio de troca? Significa o quê? E ela é mais fácil de você utilizar em qualquer coisa. Ela é prática, você chega e todo mundo aceita, tanto para serviço, para compra, produção. Justamente. Então, é para fazer a troca. Troca de quê? Eu quero, por exemplo, que uma pessoa venha aqui para tirar minha sobrancelha, para fazer aqui desenho na minha sobrancelha. É um serviço, né? Ou fazer uma maquiagem, a amiga da Isa aí, vamos falar da Lorena, né? Então, ou seja, Lorena, vem fazer uma maquiagem aqui para mim. Ela vem. O que eu vou dar em troca para ela? Ou o que ela espera em troca? Ela espera uma das minhas Tupperware, por exemplo? Não, ela quer dinheiro, né? Porque esse meio para se trocar pelo serviço dela, ela quer dinheiro, né? Ou se eu quero comprar aí alguma coisa,
A pessoa quer em troca dinheiro. Beleza. Moeda. Ou ele se torna um denominador comum monetário, ou é uma unidade de valor. O que significa isso? Conforme aqui no texto. A ideia é você ler o texto e falar com as suas palavras, tá, gente? Esse exercício é só isso mesmo. Então, a primeira característica, dinheiro é meio de troca. Agora, dinheiro é unidade de valor. Seria para denominar quanto que vai valer cada bem ou serviço. Tipo, esse aqui vai valer tantos, no caso do Brasil, esse aqui vale tantos reais. E já tal serviço já vale tanto. Qual que tem um valor maior? Quanto que está valendo? Tipo isso, é uma unidade de valor que vai medir o valor do bem ou do serviço. Eu vou contar uma piada aqui e já vou falar que é piada para que vocês não se confundam e não esqueçam de rir. Mas é uma história, né? Eu tinha um grupo de jovens quando eu era adolescente e a gente fazia retiro na beira do rio. E para fazer esse retiro, primeiro ia um grupo no sábado, por exemplo, ia lá e fazia o barraco. Fazia o barracão, o local, e a barraca assim, ia lá, cortava madeira ali mesmo e as folhas daquele coqueiro, né? E fazia lá o barraco. E aí era o lugar onde ia fazer a comida, né? Porque a gente passava o dia todo lá, ia de caminhão, na época nem ônibus não tinha, ia de caminhão, na conselho do caminhão, que é tanto de gente da igreja e tal. E aí perguntou, foi o fulano e fulano. E eles eram cachaceiros, né? Os dois que foram fazer o barraco. Que tamanho que foi o barraco, Vilmar? Ele falou, nós gastou 2 litros de pinga para fazer. Então, o que significa isso? O barraco é do tamanho que os 2 litros de pinga, enquanto eles beberam os 2 litros de pinga, foi o tempo que eles ficaram lá e fizeram o barraco. Entendeu? Agora vamos fazer a ideia. Esse barraco ficou grande ou o barraco ficou pequeno? Eles beberam essa pinga rápido ou beberam essa pinga devagar? Entendeu? Então, a piadinha nesse sentido aí, né, de mostrar... ficou pequeno demais, mas só tinha 2 litros de pinga. Se tivesse mais pinga aqui, nós ficávamos mais tempo e fazer um barraco maior. Entendeu? Eu estou fazendo essa piadinha besta aqui, totalmente sem noção, mas essa questão da unidade de valor que a Maria Eduarda acabou de, na leitura aqui, explicar. Entendeu? Então, eu tenho o serviço, eu tenho o bem, e aí eu vou determinar o valor para isso. Só que não é um valor só desse único bem. Eu dando um valor para esse bem, eu estou dando valor para os demais bens do Brasil. Todos. Entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, aqui. Eu vou mostrar esses 2 exemplos aqui. Eu comprei um difusor e nele veio esse olhinho aqui. Né? Então, ou seja, que marca? Nem tem marca. E aí, uma amiga minha vende esse outro olhinho aqui. Vocês conhecem esse bichinho aqui? Alguém conhece esse produto? Esse aqui... Eu não estou vendo, senhor. Não? Ué, tá ligado aqui. Eu vou ligar. Desligar e ligar de novo. Não sei se melhorou agora. Esse produto aqui, eu posso comprar por aí por uns R$30. Então, são 15 ml de um olhinho essencial, aroma laranja. Esse aqui é um óleo essencial lavanda. Quem conhece essa marca aqui sabe quanto custa. Esse aqui é 15 ml. Quanto custa esse aqui? Chuta aí. Eu acho que ele custa quase R$200. Ou é mais de 500? Não, um pouquinho menos. É só lavanda. R$150. Né? Então, eu poderia comprar esse aqui por 30, mesmo tamanho, mesma quantidade, e esse aqui por R$150. Esse é do Terra. Né? Esse aqui nem marca tem. Entende? Então, aí é aquela questão. Mas, Caio, um 30, o outro 150, aí eu vou te falar, não, mas esse aqui, ele tem uma propriedade não sei das quantas. Esse aqui faz não sei o quê. Esse aqui é retirado de certa forma. Esse aqui não sei o que tem. Então, eu tenho aqui uma unidade de valor que, para ter um produto desse, de qualidade, determina que ele tem um preço de tantos reais. Né? Então, e aí compara, né? Faz a comparação do tratamento, que aí isso aqui não define só o preço desse óleo. Define o preço
do remédio que eu compraria na farmácia, define o preço de tantas outras coisas que eu poderia substituir pelo uso desse bichinho aqui. Entendeu? E aí vai da propaganda e vai das provas científicas que eles vão criar para mostrar essa questão aí. Então, é um denominador comum. Então, outra coisa nesse sentido mais. Eu tô tendo que pagar babá pro meu filho, né? Porque a creche está com as aulas interrompidas, etc. Então, eu cheguei num valor mais alto que eu nem teria condição de pagar, mas é para cuidar do meu filho. E aí, quanto que é? R$ 1.000. R$ 1.000, mas ela fica com ele cerca de 10 horas por dia. Entendeu? Então, as leis trabalhistas estão todas superadas aí, né? Enfim. Aí, agora uma amiga minha precisa de uma pessoa para olhar o filho dela. E, Caio, quanto é que você acha que paga? Eu falo, você pode pagar uns R$ 400. Nossa, mas é muito, Caio. Eu falei, olha, a minha babá eu estou pagando tanto. Então, calculando, você tem que pagar tanto para a sua babá. Você está entendendo aqui, Sara? O que eu acabei de fazer? Um denominador comum. Entendeu? A moeda enquanto uma unidade de valor. O que é essa unidade de valor? Trabalhando 10 horas por dia, R$ 1.000. Trabalhando 6 horas por dia, R$ 400. Entendeu? Aí é um pelo outro, no comparativo. Aí alguém me disse, nossa, Caio, a minha sobrinha está trabalhando lá no supermercado fulano de tal e está ganhando R$ 1.000, ela trabalha muito. Eu falei, mas tem diferença. Qual que é a diferença? Aqui está trabalhando para mim, eu não estou pagando INSS, eu não estou pagando os direitos trabalhistas dela. A outra lá, ela está ganhando um salário mínimo. Desconta, né? Ela recebe só R$ 1.000. Mas o patrão dela está pagando para ela cerca de R$ 1.500, porque aí está pagando INSS, está pagando fundo de garantia por tempo de serviço, e umas outras coisas que eu não estou pagando. Meninos, são alguns tipos de análises dessas que precisam ser elementos desses que precisam ser considerados, né? Ser considerados. Tipo, enfim, eu acho que tá bom já, né? Já falei demais nesse ponto aqui. Ou não? Deu para entender o que é unidade de valor? Desde o tamanho do barracão lá dos meus amigos lá, que é o tanto de pinga que deu para eles fazerem, até as horas de trabalho que tem que ser feito, até o preço do olhinho essencial do Terra, né, que define o valor de uma terapia, de um tratamento, o valor de um outro remédio que eu posso deixar de substituir. Então, aí, o valor monetário que está por aí. Pus um ar-condicionado em casa, já tem um tempo, né? Aí aumentou, na época, aumentou R$ 30 no valor da energia por mês. Na época a gente pagava R$ 100, aumentou R$ 30, né? Então, 30%. Compensa ou não compensa? A gente vai pensar. Ah, mas eu dormi muito melhor depois que eu tinha ar-condicionado. Então, ou seja, eu estou pagando R$ 30 a mais. Isso naquela época, agora eu já pago muito mais que isso, né? Então, os R$ 30 que eu paguei a mais naquela época era o valor que eu estaria pagando para me dormir um pouco melhor, né? E poder estudar também. Foi na época que eu estava fazendo mestrado ainda. Entendeu? Então, ou seja, é o valor que entra como unidade de valor. É o preço que se tem para essa coisa acontecer. E um último exemplo dessa coisa, minha mãe foi vender um carro uma vez, ela comprou um carro que um ano depois ela queria vender. E aí, na época, era um carro popular, e já tem muitos anos isso, né? Então o carro parece que ela comprou o carro por 11 mil na época, e ia vender ele depois de um ano por 6 mil, parece. Ela ia perder R$ 4.000 no ano, né? Faz um tempinho aí. Aí o sujeito falou assim, R$ 4.000 por ano para ter um carro é um valor que se paga, né? Mas para ele era isso, né? Porque ele queria vender um outro carro, que aí o outro carro ele ia pagar mais. Mas então ele definiu ali na cabeça dele que para você ter um carro você tem que pagar R$ 4.000 por ano. É o valor que você tem que pagar para ter esse carro, né? Mas isso é o quê? É uma unidade de valor. E por que eu estou dando esse último exemplo? Porque isso é apenas uma ideia. Só que essa ideia pode ser aceita e válida para todo mundo ou não aceita. Como foi aceito o dólar americano como sendo a moeda mais valorosa do mundo.
E o povo aceitou essa ideia. O povo comprou essa ideia, né? Não é mais valorizado no mundo não, porque do mundo é a libra esterlina, depois o euro, depois o dólar. Só que o dólar é mais aceito no mundo que a libra esterlina às vezes. Entendeu? E o último item aqui, né? Para que serve? Quais são as funções da moeda? Reserva de valor. Posso convidar alguém aqui? Luana, você poderia falar para a gente esse ponto aqui da reserva de valor? O que significa dizer que a moeda é reserva de valor? É aquela coisa que eu estou falando para vocês todos. Ó, vê aqui o texto e fala com as suas próprias palavras, né? Você vai aceitar, Luana, o chamado? Eu aceito. Tô lendo aqui para ver, professor. Ah, tá. Tô de boa. Eu só queria saber isso mesmo para mim não ficar esperando à toa. Essa seria, no caso, um exemplo que a gente guarda dinheiro no banco, né? Que a gente faz depósito para guardar o dinheiro no banco. Por exemplo, daqui 2 anos eu quero adquirir um automóvel, quero comprar o meu carro. Então, eu vou ir guardando dinheiro. Com isso, eu vou criando uma possibilidade maior de conseguir adquirir o carro. Sim. Sem precisar passar pelaquela questão do financiamento. Uhum. Vai ser um dinheiro próprio. É, você junta, né? É o tal do juntar dinheiro para fazer aquela compra lá. Aham. Agora, veja aqui, todos vocês, esse ponto aqui, ó. Isso aqui dá certo só se a economia estiver estabilizada e sem inflação. Entendeu? Isso só se, por exemplo, o carro, vamos falar do carro aqui, por exemplo, né, como foi o seu exemplo, o carro vale hoje o preço que ele vai valer daqui 2 anos, quando você tiver o dinheiro tudo completo. Uhum. Se tiver estabilizada a economia, né, ele vai ter esse mesmo valor daqui 2 anos e você vai juntar o dinheiro e você vai pagar ele completo daqui 2 anos. Caso contrário, se ele mudar o valor, eu não consigo adquirir. Se ele mudar o valor, você vai juntar dinheiro e mesmo assim não vai conseguir pagar. Por quê? Porque o seu dinheiro vai perder valor. O carro vai ganhar valor e o seu dinheiro, o poder de compra vai ser diminuído, né? E aí a questão da inflação. Quando acontece inflação, ou seja, infla o preço. E aí um item que eu queria comprar, eu preciso de usar muito dinheiro para comprar aquele item. Só que o valor do item é o mesmo, sabe? O valor do item é o mesmo. Agora, o preço dele ficou maior. Entendeu? Então, nada vai acontecer na economia que vai fazer com que o fio dental... vamos comparar, então, aqui essas duas coisas, o fio dental e o celular, né? O valor do celular é muito maior que o valor do fio dental. E, por acaso, o preço do celular é mais caro que o preço do fio dental. Mas na inflação, o que acontece? Vai inflando o preço do fio dental, por exemplo, e eu preciso usar muito dinheiro para comprar o fio dental. E o que vai acontecer com o celular? Mesma coisa, mas só que eu nem vou comprar o celular, porque vai ser uma coisa impossível de ser comprada. Quando surgiu o computador, por exemplo, era uma coisa impossível de uma pessoa de classe média comprar. Quando começou a vender carro no Brasil assim, era impossível alguém ter carro da classe média. Aí aconteceu uma outra coisa, que é o quê? Valorização do trabalho, valorização da moeda e facilitação para se comprar coisas caras. E aí não é difícil achar jovens aí da idade de vocês que já estão pagando casa, ou já estão pagando financiamento de lote, né? E já está se tornando proprietário de um bem imóvel. Ao passo que, no tempo que eu tinha a sua idade, era uma coisa bem mais remota, uma possibilidade bem mais difícil de acontecer. Por que está acontecendo? Porque houve um procedimento de alteração na economia do país. O poder de compra, ele aumentou, nem que seja por endividamento, mas o poder de compra aumentou em alguns governos passados aí, né, na história do nosso país. Mas, enfim. Agora, seria entrar... Aqui nós colocamos na aula passada também, né?
demanda por transações, né? Porque aí eu preciso do dinheiro, porque o que acontece? Eu tenho que fazer compra dos bens e serviços, né? O meu filho, por exemplo, tem um pacote de fralda ali, mas vai acabar, eu preciso de mais fralda. Então, tem que ter o dinheiro para fazer a compra das fraldas. E aí eu tenho que ter o dinheiro para fazer aí aquilo que preciso, né? Preciso aqui para casa. Então, amanhã vai ser meu dia de fazer um galinheiro, né? Vou fazer uma grande gaiola para me criar uns pássaros, uns frangos. Meu filho ganhou 4 pintinhos, e aí eu comprei uma gaiola grande. E eu achei que essa gaiola podia ser melhor aproveitada. Aí eu comprei mais 15 pintinhos e coloquei nela, né? Aí o que acontece? Ela está dentro de casa, 4 pintinhos estavam fazendo os cocôzinhos dele, não estava me incomodando, não. Agora os 19 fazendo o cocôzinho está me incomodando muito. Aí eu tenho que fazer agora, fora da casa, um galinheirinho. Então, ou seja, foi um negócio, né, que aumentou a minha demanda. Há 15 dias eu não tinha nada disso aqui em casa, eu não tinha nem um passarinho para me dar água, né? Agora eu tenho 19 pintinhos para me cuidar, entendeu? Então, ou seja, e para isso eu precisei de comprar ração, precisei de comprar a gaiola, agora eu comprei a madeira para fazer esse galinheiro, entendeu? Então, uma série de coisas que a gente vai agregando na vida da gente e vai necessitando aí do dinheiro para aquela coisa toda. Bom, isso aqui é para compra à vista, para coisas que gastam o dia todo, né? Todo dia, quer dizer. Agora você também tem uma demanda para precaução, né? Então eu tenho aqui, pode acontecer que quebre uma telha aí, eu tenho que trocar essa telha, tal. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu tenho que ficar prevenido, né? Aí vamos guardar o dinheiro para isso acontecer. E também por especulação. Isso eu vou usar principalmente, né? Na ideia lá do inicial que o José falou, né? Então, por exemplo, eu tenho o dinheiro guardadinho, aí tem que pensar naquilo que a Luana falou lá, tem que estar dentro de uma estabilidade, eu guardo o dinheiro, e aí conforme as possibilidades, né? Então eu penso, hoje para comprar uma carne de vaca tá terrível, né? O preço de uma arroba de vaca é R$280. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar mais um mês e ver se ela cai o preço, né? E aí eu vou guardar o dinheiro, não vou comer carne durante um mês, e lá, se tiver mais barato, eu vou comprar, né? Então, é por especulação, porque eu estou acreditando que o preço vai cair. Agora, se eu estiver acreditando que o preço vai aumentar, o que eu faço? Eu vou comprar a vaca e guardar. Porque daqui um mês ela vai aumentar o preço, eu vou vender e vou ter lucro em cima disso. Aí já é por especulação. Só que pode dar muito errado esse negócio, né? Pode ser que ela vai aumentar mais o preço ainda, ou melhor, vai diminuir o preço, e eu comprei com um preço alto aqui agora, e lá, se eu for vender, eu vou vender perdendo dinheiro, se eu quiser vender, né? E agora aqui que entra a questão da política monetária, tá? Principalmente. O que o governo faz? O governo, viu, Sara? O governo tem bens. O bens tem propriedades. O governo tem fábricas, não tem? Isso gera dinheiro. Isso gera dinheiro, gera riqueza para o governo. Aí o que o governo faz? Ô, Sara, eu tenho essa empresa aqui. Você quer se tornar dona de parte dessa empresa? Então você me paga um dinheiro e eu te dou títulos dessa empresa do governo. E aí você vai, o que eu vou ganhar com isso? O governo fala, eu vou te pagar o juro da Selic, né? A Selic, que é uma taxa firmada pelo governo. É uma taxa não tão alta quanto os investimentos no banco, mas também não tão baixa quanto a poupança. A diferença é que ela é garantida, porque o dono do título é o governo do Brasil, é o Brasil. Entendeu? Qual que é a chance do Brasil falir? Das empresas todas do Brasil não ganhar dinheiro? A chance é mínima. Então você coloca o seu dinheiro e fica com os títulos. E à medida que a empresa vai produzindo, tal, você vai gerando os juros da Selic. Aí vai chegar um dia que você fala, Brasil, está aqui o título de volta, me dá meu dinheiro. Ou vai chegar um dia que o Brasil fala, ô Sara, devolve o título, deixa eu te pagar o dinheiro aqui. Né? Aí como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com o controle da economia do país. Bom, essa questão do governo te oferecer os títulos, você pagar para o governo, depois você vender para o governo de volta, tá claro? O que seria esse título?
Quem entendeu, poderia falar aí com as suas palavras para a gente ver se a gente entende um pouco melhor? Porque eu estou olhando a cara, o rosto de uma certa pessoa aqui, eu acho que ela não entendeu muito bem, não. Aí vamos explicar melhor de outro jeito. O que seria esse negócio de títulos? Seriam as ações de uma empresa? Como ações de uma empresa, sim. Só que no caso nós estamos falando de títulos do governo, né? Que é a mesma coisa, a ideia. A empresa, quando ela abre o capital, né, ela entra no mercado de ações, você compra as ações, né? Tipo, a Enel. A Enel tem ações, mercado aberto, você vai lá, compra ações da Enel e você pode vender para quem você quiser essas ações. Só basta você negociar e e transferir o título, né? No caso do título do governo, não pode transferir dessa forma. Você compra do governo e você só pode vender para o governo. Entendeu? Então é um negócio direto entre você e o governo. O governo pega o seu dinheiro para fazer o que ele tem que fazer e promete e garante que vai devolver esse dinheiro com juros. No caso, a taxa aplicada à taxa da Selic. Quando o governo quer pegar dinheiro de você, de nós, de todo mundo, ele pega a Selic e coloca num preço altão. Entendeu? Aí você fala, não, eu vou dar dinheiro para o Brasil porque eu vou pegar esse juro aí da Selic. Essa taxa, essa atratividade aí. Agora, se o governo está afim de pegar os títulos para trás, ele pega a Selic e diminui. Porque aí você, não, deixa eu devolver esse título, não compensa eu ficar com esse título, porque meu dinheiro está parado no tempo aí e não está rendendo. Sara, você entendeu isso? Esse negócio aí que é feito? Entendeu? Então o negócio é o quê? O governo tem títulos e vende para você. Agora, você quer vender? Você quer, se a taxa da Selic estiver alta. Porque aí vai dar mais lucro para você. Se a taxa da Selic estiver baixa, não vai dar lucro para você. Aí você devolve o título para o Brasil. E aí é uma política que, na verdade, quem põe as regras disso é o Brasil. É o Brasil. Se ele quer juntar dinheiro, ele aumenta a taxa Selic. Se ele quer, então, colocar dinheiro para você começar a gastar esse dinheiro, ele diminui a taxa da Selic. Entendeu? Então, quando ele devolve o dinheiro para você, você vai fazer o que com esse dinheiro? Você pode gastar. Vai comprar casa, vai comprar carro. Aí é uma questão de você gastar esse dinheiro. Agora, se o governo que não quer que você gaste dinheiro, quer que você guarde dinheiro, aí ele aumenta a taxa da Selic e te chama para o investimento, né? Dentro do processo aí. Então, uma coisa é investir. Investir é guardar o dinheiro. Gastar, né? Gastar é fazer compra. Mesmo que você compre uma coisa que é para você produzir mais, mas aí você fez a compra, você fez a economia circular dentro do país. Então, gente, vamos pelo menos começar aqui. Eu sei que nós não vamos terminar. Isso que nós acabamos de fazer foi a revisão da primeira parte do texto, né, da aula passada. Aí eu não sei se melhorou. Agora seria uma hora de fazer uma avaliação. Se você não se sentir incomodada, Luana, dentro do que você colocou como comentário inicial. Nós fizemos essa retomada agora. Ainda está mais ou menos do mesmo jeito lá? Ou mudou alguma coisa? Mas eu peço que seja sincera. Eu peço que seja Não, sincera. mudou, professor. Eu consegui assimilar tudinho, consegui entender bastante dos assuntos de hoje. Eu acho que depois que nós conversamos na ponto inicial, ficou tudo mais claro para mim, né? Eu fui fazendo anotações aqui, tá tudo bem explicado, tá show. É um processo, né? Então, é isso que eu falo. E aí, Aisa, você quer comentar? Não? Tá bom. Beleza. Então, vamos prosseguir. Dentro da questão da demanda de moeda, que nós vimos todos aqueles motivos lá que eu preciso de dinheiro para, né? Aqueles todos os itens lá. Agora a gente vai ver a questão da política monetária. Que é política, antes de tudo? A política, eu posso trocar essa palavra por qual aqui, gente? Ela tem 3 letras.
Eu posso trocar a palavra política, nesse contexto específico aqui, por uma palavra de 3 letras. Lei? Lei. Então, são leis que estabelecem o valor de quê? Entendeu? O valor do dinheiro. Política monetária, certo? Então, vamos lá ver o que é esse negócio. Então, já falando o que é a ideia, agora vamos ver o que é essa questão. Essa demanda de moeda, ela vai o quê? Pode determinar a taxa de juros e pode determinar a inflação em uma economia capitalista. Se eu tenho dinheiro, não preciso de nada, entendeu? Isso vai determinar que as taxas de juros não vão influenciar na minha vida. Agora, se eu não tenho dinheiro e preciso das coisas, eu vou sair correndo atrás de dinheiro. E quem tem dinheiro para emprestar, o que vai fazer com a taxa de juros, Maurício? Se eu tenho dinheiro e não preciso correr atrás de dinheiro, né, as taxas diminuem. Agora, se eu preciso de dinheiro e quem dá dinheiro, quem oferece aí crédito para dinheiro, sabe disso, ele aumenta a taxa. Né? É a questão dos agiotas. Eu estou com dinheiro aqui, eu te empresto a 3% por mês. Aí, estou precisando do dinheiro tal. Não, para mim, se você quiser, 10% ao mês. Né? E assim ele trabalha. Isso nós estamos falando de agiota, mas pensa aqui no país, né? Nas questões, nos bancos todos do país. Se eu tenho muito dinheiro guardado, a inflação ela é baixa. Né? Agora, se o dinheiro está pouco, a inflação aumenta. Né? É os problemas dos momentos de crise. Veja bem, essa notícia aqui, 2008, o BC significa Banco Central. O presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Eu lembro dessa notícia como se fosse hoje. Né? Em 2008, eu estava na faculdade, eu já tinha terminado a faculdade, primeira faculdade. E aí foi uma época, no ano anterior eu tinha ido nos Estados Unidos, né? Foi em 2007 eu fui nos Estados Unidos e o dólar estava na época R$ 2,10, né? E aí eu fiz algumas trocas aqui, cheguei com 50, enfim. No ano seguinte, o dólar subiu bastante. O dólar foi para quase R$ 4 naquela época lá, foi para 3 e tanto, né? E aí eu vi essa notícia, o Meirelles injetou, né, 22 bilhões para conter o dólar. Como é que ele fez isso aqui, gente? Maurício, presta atenção, ele fez uma manobra. O Brasil tinha esses bilhões em dólares guardados aqui no Brasil. O dólar dos Estados Unidos chegava aqui no Brasil, estava chegando muito caro. O que o Meirelles fez? Brasileiros, não compra dólar do banco, não. Compra dólar aqui do Brasil. Nós temos um dólar guardado aqui, eu vou pôr para vender para vocês e vou vender mais barato. Entendeu? E com isso, o povo não comprou dólar americano e o povo comprava mesmo, né? Porque quem tem dinheiro e quem mexe com dinheiro vai fazer negócio com dinheiro sempre, não vai esperar, não. O povo comprou o dólar brasileiro, né? Pagou mais barato e forçou o dólar americano a baixar o preço também. Mas por que o Brasil pôde fazer isso, Sara? Porque o Brasil tinha reserva de dinheiro para fazer isso. Se o Brasil não tivesse reserva de dinheiro, como está sendo o caso agora, ele fala, o dólar dos Estados Unidos está caro, brasileiros? Se virem. Compre lá mesmo. E aí, o dólar dos Estados Unidos está caro, e o Brasil quer comprar, e o dólar dos Estados Unidos vai aumentando mais o preço. Então, veja essa notícia aqui, gente. É uma coisa que aconteceu aí há 12 anos, né? Então, o Brasil, dentro de um processo de política monetária,
conseguiu ali, por um momento, depois a coisa vai se resolver o momento daquele dia lá, né? Como dizia o Lula, né? Um problema de cada vez, né, companheiros? Então foi o problema daquele momento ali. O Brasil deu conta de atender o mercado brasileiro da compra de dólar. Pegou os dólares guardados, vendeu mais barato, perdeu dinheiro, claro, né? Porque vendeu mais barato. Mas depois, veja bem, gente, o que aconteceu? Porque o negócio acontece. Agora, leia a notícia toda aí. Você pode ler, Maurício? Lê essa notícia toda aqui pra gente. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, anunciou nesta terça-feira que o Banco Central injetou 22,9 bilhões de dólares para dar liquidez ao mercado de câmbio. Desde meados de setembro, quando a crise financeira mundial se agravou, com a quebra do Banco Americano de Investimentos, Lehman não dá para a palavra. Brothers. O montante afirmou não comprometer o estoque das reservas internacionais brasileiras, que estão com cerca de 203,9 bilhões de dólares. Tá vendo? Então, ele deu a preço baratinho 22 bilhões, mas tinha guardado ainda, ficou guardado ainda mais de 200 bilhões de dólares. Isso em 2008, né? Nós estamos um antigão mesmo. E aí, isso que a gente esperaria do governo, né, gente? Pensa nisso. A coisa está complicada, né? O povo não tinha condição de comprar casa. O que o governo anterior fez? Minha casa, minha vida. Aí, agora você tem as críticas. Minha casa, minha dívida. Tá, mas compara o valor da prestação da casa, do Minha Casa, Minha Vida, com o valor do aluguel. A prestação é mais cara? Todo mundo sabe que não. Né? Todo mundo sabe que não. E se não tivesse tido aquela dívida, a pessoa estaria pagando aluguel até hoje e sem nenhuma perspectiva de comprar a casa. Então, ou seja, são programas assistenciais que os governos fazem para garantir esse equilíbrio econômico quando tem a crise ou quando tem essas situações de pobreza. Entendeu? Isso é política monetária. Por que é política? É o governo interferindo. Só que, para o governo interferir, olha a ciência política aqui, confundi de novo a Isa. Para o governo interferir, o que é preciso fazer? Uma lei que define qual que é essa interferência do governo, né? Como que ele faz o processo. O que ele pode fazer, até onde pode ir e tudo mais. Entendeu? Então, essa notícia eu acho ela fantástica, né? E é uma coisa que eu vivi na época, eu percebi isso acontecendo e eu achei um absurdo. Para falar a verdade para vocês, eu achei um absurdo na época. Como que ele vai pegar o dinheiro e simplesmente... Porque eu achava que quem comprava dólar era só gente rica, né? Então, ou seja, só está aí beneficiando os ricos. Mas aí eu sei que hoje em dia, conforme o valor do dólar, vai aumentar o valor do pão francês. Porque o trigo é cotado em dólar. Você está entendendo? E o pão francês, se o dólar tiver um valor mais baixo, é bom para o pobre brasileiro, uma vez que o pão francês vai ficar mais barato. E qualquer pobre brasileiro come pão francês. Talvez com mais pão francês do que outra coisa. Nesse sentido aí. Certo? Só que aqui foi crise atrás de crise. Eu não sei se vocês se lembram dessas histórias aqui, que esse aqui foi o primeiro dos bancos a falir. Depois de 2009, foi uma cascata de crise nos Estados Unidos que o pau quebrou feio lá para eles, né? A crise do subprime. Isso aqui, na verdade, foi o ano que eu estava fazendo especialização nessa notícia aqui. Então, senhores e senhoras, dentro daquele contexto lá, olha, demanda para transações, né? As famílias precisam de dinheiro, nós já conversamos sobre isso aqui hoje. Demanda, por exemplo, aqui, ó, a taxa de juros sobe, né? Então, assim, para você pegar um dinheiro fica caro, a taxa de juros sobe. Há uma tendência das pessoas guardarem, reterem mais moeda em poupanças, em vez de consumir tudo no mesmo momento. Vou tentar explicar um pouco melhor. Se a taxa de juros sobe e eu tenho dinheiro para despesa, a tendência é não vamos consumir. Não vamos comprar carne, não vamos usar o carro,
e vamos pegar esse dinheiro e colocar no banco. Por quê? Porque a taxa está alta, a taxa está boa, e esse dinheiro nosso vai gerar rendimentos. Certo? Claro para todo mundo? Entendido, gente? Professor, mas isso aí não seria a demanda por precaução, que junta o dinheiro? Sim, você está totalmente certa, mas é dentro da transação mesmo, né? Porque o que acontece? A família começa a economizar o dinheiro que ela ia usar na compra do mês. Prioriza só aquilo que realmente é necessário, né? Ou nem o necessário, assim, dá um jeito de poupar mais essa coisa aí. Eu tava tomando um lanche com uma amiga minha ali, né? Ela tava lá com manteiga de leite. Aí eu falando e ela é de fazenda, né? Eu falei, você sabe fazer manteiga de leite? Aí eu sei, mas nem compensa. Como eu sou sozinho aqui, eu compro. Agora, se a manteiga, porque você sabe que um pote de meio quilo é quase R$ 20, né? Enquanto a margarina é R$ 5. Então, ou seja, a manteiga de leite é muito mais cara. Ela falou, mas se fosse uma casa grande, com muita gente, aí já não compensava, porque ia consumir muito. Agora ela sozinha, ela podia pagar os R$ 20 ali, beleza. Então, aí que eu tô te falando. Se for uma família maior, raramente o pai de família vai comprar manteiga de leite. Compra a margarina e olha lá, né? No sentido de quê? De reter dinheiro, de guardar dinheiro. Isso é o dinheiro imediato mesmo. E aí é o dinheiro que põe na poupança, tá? Porque a poupança é um investimento que você põe e tira quando você quiser, não faz muito efeito. Aquele por precaução é investimento em algumas coisas um pouco mais sólidas e investimentos que têm prazo para você resgatar e aquelas coisas um pouco mais burocráticas, né? Com burocracia. Mas o fato é, aumentando a taxa de juros, o dinheiro some. Some do mercado. Isso fica claro, Sara? Se a taxa de juros aumenta, o dinheiro some do mercado, porque as pessoas não vão ficar gastando dinheiro de qualquer jeito, elas vão guardar o dinheiro para o dinheiro render. Vão poupar dinheiro para o dinheiro render. Certo? Professor, Mas, sim. voltando aí em demanda de moedas para transações. Porque já você acabou de explicar um pouco antes sobre a demanda de moeda para transações, que eram as necessidades diárias, né? De compras, né? Você explicou, deu exemplo sobre as fraldas do seu filho e tal. E aí agora tem a mesma questão, demanda de moedas para transações, mas aí a explicação já é completamente diferente. Certo. Na verdade, não muda. A demanda por transação é para fazer gastos imediatos. Aqui, ter dinheiro para compra de bens e serviços, né? Isso não mudou nada. Mas agora o que mudou é um elemento extra. Qual elemento? Quando se aumenta a taxa de juros. Olha aqui, ó. Quando se a taxa de juros sobe, o que eu vou fazer? Se eu faria lá a maquiagem toda semana, não vou não, vou guardar o dinheiro da maquiagem e vou pôr na poupança. Sim, mas esse caso, por exemplo, maquiagem é uma coisa supérflua que você passa sem, mas as necessidades diárias, não. Como que eu vou compreender? Não, mas Passou não por é... essa situação, mas ainda continua as necessidades diárias. Entendi, não, tem verdadeiro ou falso na prova e eu erro. Porque eu lembro só de uma questão só de uma parte do que é demanda de moedas para transações. Assim, eu sei que posso eu errar, né? Mas eu estou querendo dizer que fica difícil de compreender dessa forma. Pois é, mas aí você só veja aqui que tem um elemento a mais. A primeira definição não muda. É um dinheiro que eu preciso ter para fazer as compras diárias, necessidades básicas, né? Mas, se, ou uma hipótese da taxa de juros subir, há uma tendência, que fique claro, não é todo mundo que vai fazer isso, há uma tendência do povo não comprar nem o básico, começar a economizar hard, e em vez de gastar o dinheiro, vai pôr na poupança. Fica mais ou menos claro aí? Porque, veja, tem gente que vai fazer isso. Vai parar de comprar o arroz, vai parar ou comprar bem menos e tudo mais, para ter o dinheiro para pôr na poupança. E por que é poupança? Porque aí, como eu expliquei a Maria Eduarda,
A poupança é um investimento que você faz que é menos burocrático. Você deposita, você transfere para sua conta corrente, você transfere para a conta poupança e você pega quando você quiser. Agora, os outros investimentos, não. Você vai lá, paga o título, daqui a 12 meses, 24 meses, 36 meses, você pode pegar de volta aqui. Então, ó, que fique claro, Isa, eu não quero dúvida nenhuma aqui nesse sentido, não. A definição primeira não mudou. A demanda por transação é o quê? É ter o dinheiro para me gastar quando eu precisar, né? Mas aumentou a taxa de juros. Epa, tem uma chance de eu pegar esse dinheiro aqui, em vez de ir lá no mercado e fazer compra, eu vou pôr ele na poupança. Então eu ponho na poupança. Mas e as compras do mês? Não, se vira. Vamos guardar, vamos se virar aí, nós vamos passar por essa dificuldade agora, mas nosso dinheiro está rendendo lá. Melhorou um pouquinho ou ainda está turvo? Não, eu só achei confuso a parte de a pessoa não poder comprar nem o básico. Como a gente viveria sem nem o básico, por exemplo? Ah, mas tem. Mas eu entendi, agora eu entendi. Uhum. Tem pessoas que vai no mercado todo dia, né? E compra alguma coisa. Nem que seja, vai lá e compra lá um sal, outro dia vai lá e compra um litro de óleo e tal, né? E aí, nós estamos falando de investimentos e guardar dinheiro e tudo mais. Então, só é esse tipo de mudança, né? Mudança no convívio. Mas eu não estou falando aqui, ó, que fique claro, nós só estamos falando de hipóteses e possibilidades que são o comportamento das pessoas. Eu não estou falando que e nem o texto, nem eu que estou falando, é o texto, nós estamos lendo um texto aqui, certo? Não está falando que todo mundo vai deixar de fazer compra e vai investir o dinheiro, né? Mas há uma tendência das famílias de passar as necessidades e guardar o dinheiro. Uma tendência. Mas a definição não mudou não, tá? Ficou a mesma coisa, que é um dinheiro imediato, um dinheiro para ser usado na hora. Tá? Olha aí. Aí o que acontece? Elas retêm mais dinheiro no lugar de consumirem tudo no mesmo momento. Entendeu? Ontem, quando eu terminou a aula aqui, eu vou buscar meu filho na casa da babá. Aí passa na frente de um pit dog ali, e eu quero ir lá, né? E ele queria parar lá. E eu pensei, gente, eu tenho que pôr gasolina na moto. O valor que eu vou gastar lá nesse lanche é o dinheiro da gasolina da moto. Né? Então, ou seja, a gente faz uma ideia. Podia muito bem teria que fazer janta todo jeito, podia comer um sanduíche e pronto, né? Mas a gente sabe muito bem que o valor que se gasta para fazer uma janta em casa, com os trem que tem em casa, é muito menor do que o valor que você pagaria numa pizza, num sanduíche ou qualquer outra coisa que você compra pronto, né? Então, são esses cálculos econômicos que são feitos, né? O tempo todo. Enfim. Mas aí é a questão da situação. Agora vem a questão da precaução, aquela outra demanda, né? Demanda por precaução. Olha lá. Quando o público e as empresas mantêm certa reserva de dinheiro para prevenir, ou seja, dinheiro guardado por prevenção. Pode acontecer imprevistos. Pode acontecer falta de ganhar dinheiro dentro desse processo. E aí, nessa falta de ganhar dinheiro no processo, eu preciso fazer os pagamentos daquilo que eu já devo no futuro. Essa é a definição primeira. Agora vem o exemplo, né? Que aí, no caso que a Isa reclamou agora, assim, ela apontou, é que teve a explicação, entendeu, beleza, aí veio o exemplo e alterou o processo. Então, a explicação seria só essa. Agora vamos para o exemplo e ver o que a gente agrega ou não essa questão. Definição, precaução é guardar dinheiro como prevenção para alguma necessidade futura imprevista, né? Alguma coisa que eu não estava prevenindo aí. Então, as empresas, por exemplo, devem manter uma reserva de capital por precaução, para que, se ocorrer um furo de caixa, por exemplo,
os recebimentos não acontecerem na data certa, na data que esperava, ou não chegar da forma que se esperava, elas precisam honrar os compromissos. Como é que é isso, Sara? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vendi uma coisa, eu comprei de você, comprei de você madeira para fazer meu galinheiro, né? Fazer o galinheiro. E vou te pagar essa madeira daqui a 30 dias. Comprei por R$100 e vou te pagar daqui a 30 dias. Fechou o negócio, né? Eu fiz o galinheiro e vendi por R$300 para o Maurício e ele vai me pagar em 3 prestações de R$100. O que vai acontecer? Vai acontecer que na data 30 eu tenho que pagar a Sara. Mas na data 30 eu vou receber a prestação do Maurício. Quanto que eu vou receber do Maurício? R$100. Quanto que eu tenho que pagar para a Sara? R$100. Então, o fluxo de caixa fica zerado. Eu recebo do Maurício e pago a Sara. Cumpri minha obrigação com a Sara e o Maurício cumpriu a obrigação comigo. Mas e se o Maurício não me pagar na data 30? O que a Sara vai fazer? Caio, está na data 30, cadê o meu pagamento? Eu só falar para ela, não, Sara, o Maurício não me pagou, não, espera mais uns dias aí. Ela, não, Caio, eu vou te pôr seu nome no SPC. Né? Aí, a empresa, o Caio, tem que ter dinheiro por precaução, para que se acontecer do Maurício não me pagar, eu vou pagar a Sara, porque eu quero continuar podendo comprar o material dela. Entendeu? É só isso. O exemplo, essa parte é mais simples, né? Nesse exemplo aí. Ok, gente? Então. Agora, a demanda por especulação. Né? Então, eu tenho aí uma quantidade de dinheiro, né? Que os agentes econômicos guardam. Quem são esses agentes econômicos? São aquelas pessoas que vivem de investimento, capital, etc. Não é eu que faço galinheiros, por exemplo, porque eu vendo aquilo que eu produzo. Então, as pessoas pagam, eu pago o fornecedor e pronto. Agora, nós estamos falando aqui de bancos, nós estamos falando aqui de agiotas, grandes agiotas, de pessoas que mexem no mercado de capitais. Então, guarda o dinheiro e espera. Quando a taxa está alta, eu empresto dinheiro. Quando a taxa está baixa, eu não empresto dinheiro, eu deixo o dinheiro guardadinho aqui. Entendi, Saísa? Essas pessoas que vivem de emprestar dinheiro para os outros. Quem são? Bancos, por exemplo, para começar a conversa, os bancos. Agentes financeiros aí. Taxa alta. Você quer meu dinheiro emprestado? Está aqui. Me paga a taxa alta. Agora, me empresta um dinheiro aí. Não, a taxa está muito baixa, não compensa para me emprestar. Vou deixar dinheiro guardado aí. Né? Então, é como essa imagem, né? Essa imagem que eu peguei aqui. Olha só. Você planta dinheiro. Você planta dinheiro para florescer dinheiro. Você empresta uma moedinha para a pessoa te entrega o cofrinho todo para trás. É meio revoltante, né, Maurício, às vezes, né? Se você fosse um emprestador de dinheiro, você acharia normal, né? Agora, quando a gente está na posição daquele que tinha que empregar dinheiro emprestado, às vezes, é muito triste ver uma situação dessa e saber que é normal. Não é assim. É assim, pronto. Então, meninos e meninas, olha lá. Podemos utilizar como exemplo o caso da aplicação. Esse é o exemplo agora daquela questão lá do precaução, tá? Então, aplicação financeira em títulos públicos. Olha o exemplo que eu falei com você lá, Sara, no início. Títulos públicos. Se as taxas sobem, né, o que as pessoas tendem a fazer aí? É uma tendência. A taxa subiu, as pessoas tendem a pegar o dinheiro, né? Elas precisam pegar mais dinheiro, elas querem mais o dinheiro e pega todo o dinheiro que ela tem, o dinheiro para a compra do mês, o dinheiro, guarda tudo ali para elas poderem aplicar nos títulos públicos. E aí eu não sei se ficou claro essa questão de título público. É como o mercado de ações mesmo que o Maurício falou aquela hora. Né? Então, é mais ou menos o seguinte, é você emprestar dinheiro para o governo do estado, por exemplo. É você emprestar dinheiro para o governo federal. Nossa, Caio, sério?
O governo federal, para pegar dinheiro emprestado meu, ele pega o tempo todo, né? E te paga o juro em cima disso, que é a Selic. E aí ele te dá garantias. Que garantia? Títulos do governo. O que são títulos? São propriedades do governo. E um exemplo de propriedade do governo. Lembra da aula que nós falamos sobre a questão da participação do governo na economia? Metrobus, em Goiânia. Sabe aquele ônibus do Eixão lá em Goiânia? É propriedade do governo. Entendeu? Então, ou seja, você emprestando dinheiro para o governo, você passa a ser, entre aspas, dono daquilo ali. Daquele sistema ali. Outra coisa que é do governo aqui. A CELG era o exemplo que a gente usava a vida toda, né? Mas agora a CELG já não é mais do governo toda, né? Então perdeu um pouco o sentido. Mas nós temos algumas empresas que é do governo e que gera dinheiro. Como, por exemplo, Detran. O Detran é do governo e gera dinheiro. Né? Então, quando você tem títulos do governo, você tem parte das empresas do governo. Né? Ok? E aí, olha só. Eu tenho aqui eu tirei isso aqui do Ministério da Economia, né? Nós temos lá o Tesouro Nacional. E aqui nós temos alguns números, né? Os números, olha assim, participação do número de operações de compra por faixa de aplicação em fevereiro de 2020. Eu não atualizei para esse ano, né? Então aqui, o que aconteceu? Lá no início de 2020, então aconteceu aqui, ó, olha o número de investidores que compraram títulos do Brasil. Entendeu? Lá em 2011, era esse número de investidores aqui que fizeram compra de títulos do Brasil. Aqui em 2018, o que aconteceu? Foi a eleição do Bolsonaro. Aqui em 2016, o que aconteceu? Foi o impeachment da Dilma. Então, o que aconteceu, meninos? Aconteceu uma política financeira do Brasil que fez com que, de 2016 para cá, aumentasse a atratividade das pessoas investirem em títulos nacionais. Alguém de vocês arrisca fazer uma análise aqui? Isso tem tudo a ver com o governo. Vamos agora confundir com ciência política, Isa. Tem tudo a ver com o governo. De 2016 para cá, nós tivemos o governo Temer e Bolsonaro. Antes de 2015, nós tínhamos o governo do PT. No governo do PT, não era atrativo investir nos títulos do governo, porque a taxa da Selic era baixa. No governo Temer, se tornou atrativo. Sara, o que você acha? Melhorou ou piorou a situação? Melhorou. Melhorou. Agora, Maurício, melhorou para quem? Para o rico ou para o pobre? Para o rico, só ele tem dinheiro para investir. Quem compra títulos do governo, Sara? Quem tem dinheiro para investir no mercado financeiro, Sara? E se melhorou para o rico, o que vai acontecer com o pobre? É inversamente proporcional, meninos. Se era bom para o pobre, como é que era para o rico? É claro que o rico já é rico, então é bom para ele sempre, né? Só que é um pouco menos melhor para ele. Menos melhor, tá? Desculpa aí o problema de linguagem. Mas a questão é um pouco isso. Entendeu? Isso é evidente nos números da própria organização. Enquanto o governo estava organizando aí para pegar dinheiro dos investidores, aqui, de 2016 para cá, o governo aqui estava fazendo Bolsa Família, pagando ProUni,
uma série de outras coisas. Entendeu? Atendendo a alguma parcela bem específica da população. E agora, o que aconteceu com o ProUni, o que aconteceu com o FIES? Foi tudo cortado bastante. Né? Com os financiamentos Minha Casa Minha Vida, foi tudo cortado bastante. Então, é um pouco dessa análise que a gente pode fazer. Mas eu não quero fazer análise política, nem de governo. Eu quero fazer análise de que pessoas estão, olha aqui, há um ano atrás, né? Aumentou o número, olha quanto, de 276 mil, que aqui eu numerei em mil, tá? Para 6 milhões de pessoas que investiram mais o seu capital aí. Eu sinceramente, me passou despercebido, eu podia ter pego esse número aqui, olha. E não é difícil pegar. Ministério da Economia, Tesouro Nacional. A gente pode pegar esse número lá, atualizado desses valores aqui. Certo? E os valores, né? Aqui, ó, outro ponto aqui, Sara e a turma que está me vendo aqui. O valor que a pessoa está investindo, né? Vamos participar? Vamos investir lá? Quantos de nós tem o valor mínimo? Olha o valor mínimo aqui que o pessoal investiu. 5 mil conto. Quantos de nós tem 5 mil conto lá no banco, lá, que eu só posso pegar para me comprar título do governo? Né? Eu acho que não é tantos de nós aqui que tem esse dinheiro guardadinho para isso. Entendeu? Então, por exemplo, para ficar claro que quem mexe com esse assunto, né? Por isso que você achou estranho lá, talvez, a Isa. Mas a pessoa vai deixar de comprar o básico. Então, claro, Isa, não vai deixar de comprar o básico. São pessoas que nunca vão investir dinheiro desse jeito. Porque não vai sobrar dinheiro. Ela vai, na verdade, ela está pagando financiamento, ela está devendo dinheiro. O salário entra, não paga as contas todas. Essas pessoas que nós estávamos falando aqui, pensando naquele momento lá. Isso aqui são aquelas pessoas que têm esse dinheiro sobrando, que ela pode simplesmente investir. E ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, veja, olha os valores. 13% das pessoas dos 6 mil aqui, então, ou seja, 600 mil pessoas estão investindo aí 5 mil. 19% de 1 a 5. Né? E aqui, até R$1.000 também é uma possibilidade, né? Então, são pessoas aí que estão 68% investindo. Mas então... Tudo bem, meninos e meninas? Já está tarde, né? A gente cansa também, né? E é muita teoria, como a Isa falou. Vocês, assim que tiver notícia do Leandro lá sobre a questão da troca, né? Para mim não tem problema nenhum e pode começar até semana que vem. Sem problema, tá? Aí não sei se vocês já mandaram. Alguém... Vamos deixar os líderes aí, né? Você já mandou mensagem, Isa, aquela hora que nós falamos lá? Ele já respondeu ou não? E aí? Então, tome liberdade pelo fato do Wender não participar dessa aula. Ele não é, terça-feira, o professor Leandro. Ele já tem aula das 19 às 22 horas na terça-feira. Então não adianta, né? Foi boa a ideia, mas não deu certo. Ele falaria com você, para tentar uma forma. Eu sugiro, se você puder, também, em vez de na terça, ser na quinta. Mas, né? Eu ia falar isso agora também. É possível. Quinta. É possível, mas na quinta nós fizemos uma reposição uma vez. Vocês lembram que eu troquei aula de segunda para quinta? Sim. Então, mas aí na quinta eu dou aula das 19 às 20. Aí teria que ser das 20 às 22. Por mim não tem problema. Pode ser, às 22. Porque aí não teria que trocar com professor nenhum, porque vocês não têm aula na quinta, né? Não. Então. Teríamos uma aula da professora Thaís, eu acho, mas até então ela não se pronunciou sobre essa aula na quinta-feira. É o projeto de extensão, né? Isso. Não, então, mas aí eu peço que, então, já que você começou o assunto com ele, você continua agora com essa outra opção, porque altera o horário do professor de quinta, porque mesmo que até agora vocês não tiveram, vocês podem ter ainda, né? Aí vê se dá para alterar o horário do professor de quinta. Ou então a gente faz dessa forma, mas tem que ter um consenso aqui entre nós, porque se um de vocês falar, eu não posso quinta, sei quem tem, tem que voltar para o horário que está no horário, né? Então, se por acaso a gente vai nesse horário de quinta até o dia que a professora assumir as atividades que for fazer, né? Mas se puder trocar oficialmente, eu até prefiro, porque aí vai para o diário, se tiver feriado, essas coisas a gente aproveita e tudo mais, entendeu?
Então faz isso, por favor, Aisa. Aí, conforme for semana que vem, a gente já faz esse processo. Aí teríamos aula na segunda, normalmente, e na quinta, né? Aí daria um prazão bom para esquecer o que falou na segunda, né? Para pegar na quinta. Aí depois vocês me falam lá no grupo. Eu coloquei. Sim, Maurício. Eu estou perdido sobre o que vocês estão falando. Numa proposta de alteração do dia da aula. Porque segunda e terça está muito próximo e aí está confundindo algumas cabeças do assunto que é mais ou menos parecido, etc. Então a ideia é se colocar a aula um pouquinho mais longe um dia do outro, uma aula no início da semana, outra no meio, poderia ser um pouco mais arejado, né? Uma coisa mais para respirar. E aí fizemos a proposta para mudar da terça para quarta, não deu certo. E agora a proposta de mudar de terça para quinta. Aí vamos tentar ver se dá certo. Ok? Aí a gente fala lá no grupo se for preciso. Gente, nós vamos encerrar agora porque já está no horário mesmo. Somente o pessoal do grupo Hobbies me adicionou no grupo do debate Ciência Política. Eu sugiro que os outros grupos, se puderem me adicionar, que aí a gente vai traçando a estratégia, né? Que aí eu vou falando no grupo, dentro dos grupos específicos. Eu ainda não falei com o pessoal do Hobbies ainda, porque foi meio apertado ainda para mim, mas a gente vai discutindo dentro dos grupos, quem sabe como a gente vai formatar o debate, né, a disputaço de segunda-feira. Certo? Essa aula de hoje nós vamos ter que retomar, nós vamos continuar. Então nós não avançamos tanto ainda, né? Mas nós vamos, assim, eu espero que seja um pouco mais esclarecedora do que foi antes. E eu espero que na próxima aula vocês falem, professor, não tá bom não. Vamos falar melhor, vamos falar diferente, tá? Para a gente fazer aquilo que nós estamos com proposta. E leia o texto, tá, gente? Leia o texto. Tá aí à disposição, leia o slide. Eu tenho certeza que vai facilitar mais. Mais alguma coisa, senhores? Professor, no portal do AVA, eu vi lá que nessa matéria tem 2 trilhas de aprendizagem. Tem algum tempo para fazer ou não? Tem que ver lá, tá? Eu não administro lá. É o pessoal do EAD que administra. Mas o tempo é o tempo de terminar N2, né? Porque aí vai pegar só N2 a nota de lá. E aí eu ainda nem tenho. sabia que o AVA já estava liberado, aí. A ciência política ainda não está lá, só tem alguma disciplina, né? Então Pois vai é. entrar e vai entrar tudo agora para N2. É isso que eu falo, o AVA já está liberado, já está correndo atividades lá, alguma trilha de aprendizagem? Porque Sim, eu nem Luana. sabia que o Não, AVA já Luana, estava mas funcionando. isso foi essa semana, tá? E o pessoal do EAD está estabilizando, eles não conseguiram, não colocou todas as matérias lá ainda. Entendeu? Então eles estão pensando, eu estou acreditando que quando tiver tudinho, aí eles vão falar para vocês. Mas os que já tá lá já pode ir mexendo, né? Mas o oficial vai ser, eu acho que depois tiver tudo completo. Entendi. Mas assim, eu só tô aliviando um pouco, né? Mas você pode ficar brava também. Não tô brava, não. Então tá bom, gente? Até semana que vem, então. Aí no grupo lá a gente vê essa questão da mudança do horário, se der tudo certo, aí pra mim tá tranquilo. Sim, senhor. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite.